Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça de fazer com fruto este tempo de oração. Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um de nós, abra os nossos corações para sermos sensíveis ao teu chamado, à tua palavra, à tua vontade na nossa vida. Que cada palavra que caia sobre este coração e que seja da tua vontade, que venha de ti, seja fértil e renda em nós frutos. Entregamos tudo isso e te pedimos que permaneça conosco, Senhor. Amém. Bom, para começar a reflexão de hoje, nós vamos ler o versículo que está em Apocalipse 3, versículo 8, que fala assim: Conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque, apesar de tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegaste o meu nome. Esse versículo se insere em uma das mensagens que estão em Apocalipse, né, destinadas às 7 igrejas da Ásia, e é uma mensagem que São João escreve à igreja de Filadélfia, que era uma igreja bastante fiel, apesar das dificuldades. Então, a primeira coisa que eu queria trazer pra gente refletir é essa primeira frase mesmo, né, que diz: Conheço as tuas obras. Então, antes, né, de falar um pouco das obras, Deus nos conhece, e nos conhece intimamente, nos conhece individualmente, e não há nada da nossa existência que passe por Ele sem com que Ele saiba, né? É interessante a gente pensar, né, que Deus nos criou únicos e individuais. Então, Ele ama a humanidade não como humanidade, mas ama cada um na sua individualidade, né? Então, Deus me ama com todo o seu amor, Ele ama cada uma com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E, além de nos amar, Ele nos conhece por inteiros, né? Nas partes boas, nas partes ruins, e conhece as nossas obras, né? Então, a primeira coisa a se pensar é: tenho feito obras por Deus para que Ele conheça, né? Ou não? O que eu tenho empenhado a minha vida? Em que eu tenho empenhado o meu esforço? Em que eu tenho colocado o meu coração? Será que eu tenho mesmo, de fato, obras para que Ele possa conhecer? A gente tem que refletir sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: obras é que são amores e não palavras bonitas. Então, o que eu tenho para oferecer para Deus hoje, né? Na minha miséria. Mais pra frente ele fala: apesar da tua fraqueza. Então, é muito interessante a gente poder pensar e refletir em relação a isso e reconhecer a nossa miséria, porque a gente só pode alcançar a misericórdia se a gente reconhece a nossa necessidade da misericórdia de Deus. E é interessante que Deus, Ele usa da nossa limitação para nos aproximarmos dele. Porque se eu fosse perfeita, eu não precisaria de Deus. Mas eu sou miserável, eu sou pequena, eu sou limitada, e sem Deus nada eu posso fazer. Por isso que a gente já possa refletir, né, em todas essas coisas que muitas vezes a gente acha que nos afasta de Deus, né, que é uma dificuldade no nosso caminho. Ai, mas Senhor, se eu fosse menos vaidosa, se eu fosse menos invejosa, se eu fosse... Sim, né, a gente vai buscar isso. Cada dia ter menos vícios, ter mais virtudes e caminhar junto com Deus. Mas, ao mesmo tempo, obrigado, Senhor, por me fazer reconhecer a minha preguiça, a minha miséria, que me faz entender que sem a tua graça, sem o teu Espírito, sem a tua misericórdia, eu não conseguiria caminhar, eu não conseguiria progredir. Então, que bom, né? Que bom que eu não sou perfeita e que eu preciso desse Deus para vir a cada dia mais, né? Me ensinar, me educar,
me consolar, me aperfeiçoar. Então, a primeira coisa eu acho que é pensar em que a gente empregou a nossa vida e reconhecer, né, que a gente tem muita limitação e muita fraqueza e muita miséria, mas que ainda assim, o Senhor, conhecendo a nossa miséria, Ele vê o que a gente faz. E o pouco, para Deus, é muito, né? Ele precisa que a gente dê uma engatada, mínima que seja, para Ele poder nos impulsionar e nos colocar lá na frente. No meio do versículo fala que o Senhor diz: eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E eu estava refletindo sobre isso, que de fato ninguém de fora pode fechar essa porta entre o nosso coração e o coração de Deus. Mas, né, considerando o nosso livre-arbítrio, considerando a nossa liberdade, nós temos o poder de fechar essa porta. E quantas vezes nós não o fazemos? Quantas vezes, né, a gente muitas vezes contemplando o nosso sofrimento, contemplando, né, as nossas dificuldades, a gente não consegue enxergar a presença de Deus no meio da gente, ou muitas vezes, né, acomodados na nossa vida antiga, né, acomodados nos nossos vícios, a gente não acaba fechando a porta para a graça de Deus porque a gente não tem a disposição de receber essa graça que a gente sabe que vai nos transformar. Porque não tem como a gente conhecer a Deus e não ser transformado por Ele. Então, fiquei refletindo sobre isso, né? Na nossa vida, essa porta aberta, que de fato ninguém pode fechar de fora. Quantas vezes nós mesmos, né, não fechamos essa porta e impedimos que a graça de Deus nos alcance? Então, um ponto, né, também Senhor, abra o meu coração, abra a minha vida, abra o meu entendimento, abra a minha história, as minhas feridas, abra tudo aquilo que eu não quero expor e que eu guardo e que eu vou fechando, escondendo de Ti, para que a Tua graça me alcance, né? Para que o meu coração e o seu sejam unidos por esse Espírito Santo que me santifica, que ilumina a minha inteligência, que ilumina a minha vontade e me faz cada dia mais querer mudar, progredir, ser mais parecida contigo, empenhar a minha vida para Ti. Então, até mesmo o desejo de ser mais de Deus, ele perpassa pela graça do Espírito Santo infundida no nosso coração. Então, que esse Espírito Santo possa, de fato, habitar dentro do nosso coração e infundir em nós essa graça santificante que nos impulsiona, que nos faz querer buscar mais, né? Que a gente tem esse primeiro passinho inicial que a gente precisa ter, né, para o Senhor entrar, porque a gente precisa, de fato, permitir com que Ele entre. E que com esse primeiro passinho, né, como um trampolim, assim, a gente faz um pequeno passo para baixo e Ele nos impulsiona, né, assim, para cima, para longe, para o alto. E aí, né, no final ele fala, então, que apesar da tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. A gente tem mesmo escutado a voz de Deus e guardado ela no nosso coração? Ou a gente tem, muitas vezes, né, usado essa palavra tão fecunda, tão fértil, como um consolo momentâneo, como, né, um alento para o coração, que muitas vezes cai num coração duro, né, cheio de pedra, que infelizmente não consegue fazer crescer raiz, né? Em que casa a gente tem, em que terra, né? Em que solo a gente tem construído a nossa casa? É num solo fértil que acolhe essa palavra e que faz dela brotar mais vida, brotar mais santidade, brotar mais vontade de estar com Deus, de ser melhor, né, de mudar aquilo que precisamos, ou num solo pedrejoso, que não tem como fazer crescer nada, num solo raso, que também não tem como fazer crescer raiz. Onde é que temos construído a nossa casa? Juntando isso tudo, né, que nós possamos
pedir ao Espírito Santo de Deus essa graça de deixar o nosso coração cada vez mais dilatado para o Senhor. E que caiba cada vez menos aquilo que é nosso e caiba cada vez mais aquilo que vem de Deus. E que, impulsionados por esse Espírito, a gente possa de fato ir compreendendo as nossas misérias, segurando na mão de Deus, encontrando com a sua misericórdia, empenhando a nossa vida para as obras, né? As obras não só em relação à nossa conversão, à nossa mudança, à nossa transformação, mas as obras em direção ao outro, né? Em direção ao próximo, aquele que é o meu irmão, aquele que de certa forma eu também, né, sou corresponsável para levar para Deus e para tocar na vida, né, de alguma forma. Que nós possamos guardar essa palavra e jamais renegar esse nome que está acima de todo nome e que é o nome de Jesus. E que a gente possa fazer uma oração em relação a isso neste momento. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço por essa reflexão, te agradeço por tudo aquilo que colocaste no meu coração, no nosso coração, que nós possamos de fato acolher cada palavra dentro do nosso coração e que o Senhor vá transformando este coração em um coração cada vez mais fértil, cada vez mais sensível, cada vez mais aberto, cada vez mais disposto a escutar a tua voz e acolhê-la de fato. Não tem como te seguir e não mudar de vida. Não tem como pedir a tua presença, pedir a tua transformação e continuar sem nenhuma disposição para que essa mudança ocorra. Que o Espírito Santo de Deus possa ser esse impulso que nos leva para frente, que nos leva para o céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.